Através das análises das entrevistas com relação às referências e inspirações utilizadas pelos surfistas para iniciar e desenvolver a sua prática no Balneário Cassino, podemos separar e destacar as suas narrativas em 4 grupos. O primeiro é referente às vivências sociocorporais anteriores à prática do surf. Durante as narrativas dos surfistas, é notável as relações estabelecidas com o mar e atividades em meio aquático, como o nado, a pesca, o velejo, caiaque e sonrisal, tanto na Praia do Cassino quanto na Laguna dos Patos, através de clubes náuticos da cidade, como o Clube Regatas Rio Grande e o Rio Grande Yacht Club. Isso torna-se importante destacar que só se tornou possível por conta da formação e a localização geográfica da cidade, que é cercada por água por quase todos os lados. Eu sempre fui chegado para o mar, assim. Pescava desde 1961. 61? 1961, aqui na orla da Praia do Cassino. Não tinha ninguém pescando aí também, mas é assim. Tipo esporte há muitos anos. Jogava basquete, jogava vôlei, nadava. Na travessia aí, ainda não se falava em travessia, a gente já fazia. Rio Grande, São José do Norte. É. Aí vou contar um pouquinho da minha história, né? Como é que a gente chegou a iniciar o surf no cassino, porque a gente não tinha referência nenhuma, né? Eu fui criado no regatas, então para mim foi fácil, a vida toda eu estive no mar, né? Nadando, pulando de trampolim, remando, entre outros esportes lá, o regata sempre foi uma referência na cidade naquela época, né? Isso aí nos anos 60 e 70. Olha só, vamos falar lá do iniciozinho. O que acontece? Eu com 7 anos, mais ou menos, eu era do pessoal lá do iatismo, né? Iniciei no iatismo com meu pai, né? Então aí foi começou a minha proximidade com o mar, né? Saindo das águas doces dos clubes náuticos e indo para o mar, vamos para a Praia do Cassino, um bairro balneário localizado na cidade do Rio Grande, extremo sul do Rio Grande do Sul. Ele foi planejado em 1885 e era chamado, inicialmente, de Balneário Siqueira, que mais tarde veio a ser denominado Cassino. Ele foi criado como um balneário planificado à moda europeia, sendo o primeiro no sul do país, e fundado em 1890 com o objetivo de acolher a elite econômica da região para período de férias durante as estações quentes. Foi antes da gente começar a surfar, deve ter sido 76, por aí, 77. Porque nessa época, antes do surf, o que tinha, que foi um boom aqui, foi o Sonrisal, né? O Sonrisal, para quem não lembra, quem não sabe, era um disco de madeira compensado naval, cortado redondo. E naquele espelho da praia, da água, se jogava aquele Sonrisal, subia nele e saía ali deslizando. Era uma sensação de surf que se tinha, né? E tu praticava? Sim, eu e uma galera. Foi um áudio que teve aqui no Rio Grande do Sonrisal. Só que era um esporte muito perigoso, né, cara? Muita gente se quebrou, braço, perna, sei lá. Né? Machucava, se arranhava, porque trancava na areia, o cara levava o léu, né? Era fatal. E muita gente gostava de fazer 360, cara. E aí, no que trancava, certo que você ia rolando, né? Então era muito perigoso. A galera meio que abandonou o Sonrisal, cara.
Ainda em relação às vivências sociocorporais anteriores ao surf, porém fora desse ambiente aquático, mas ainda dentro das práticas corporais de aventura, aparece o skate e a bicicross, mais conhecida como BMX. Muitos dos entrevistados compartilharam que o skate antecedeu a prática do surf e, segundo Paulo Fernando, mais conhecido como Pingo, a prática do skate o auxiliou muito no início do surf. Eu andava de skate, né? Em 76, 77, a febre do skate era grande. Aqui em Rio Grande, né? Cara, eu sei que foi barbada, porque em 3 ondas eu tava em pé. Já ia até a beira olhando pra eles e o cara fazia... Assim, ó, essa galera aí que a gente andava muito junto, né, cara? Dormia, juntava na casa de um, na casa do outro. Cara, a gente... Nesse mesmo tempo aí que a gente conheceu o surf, e eu acho que é uma questão de identificação, acho que a galera toda se identificou muito com o esporte, né, cara? Se identificou muito com o surf, se identificou muito com uma coisa que era meio transgressora, tá? Acho que já tinha um pouco assim um pouco dentro de cada um essa coisa assim. E aí teve mais 2 elementos que foram bombásticos assim para formar tudo que quando a gente se encontra, a gente discute, que a gente pensa que foi o skate, que andava junto, né? A gente era fissurado em andar de skate, nunca andamos muito bem, né, cara? Mas fissurado no skate. E outro lance foi a descoberta da música, assim, né, cara? De rock and roll e tal. Vou cantar tudo de novo? Caldeirão todo, cara, acabou formando aí grande parte da personalidade aí dessa galera, cara. Nossa, né? A minha, principalmente, cara. Cara, essa foto aí era uma coisa impressionante. Junto com o skate, cara. Cara, entre uma sessão de surf e outra, eu acho que a gente ia a pé, isso é na casa do Beto. Cara, nós dávamos uns voos com aquelas pranchinhas ali, cara. Cara, dá pra ver a altura que eu tô ali. Ali é eu ali, cara. Imitando imitando as manobras de skate. Por isso que eu digo que o skate sempre andou bem junto. Acho que alguém mais cedo vi ali, falou que lembrou que tinha o half pipe na minha casa, né? Tipo uma pista na minha casa. Era aquela coisa, né? O cassino tem os dias de flat dele, né? Não são poucos, às vezes no verão a gente fica no flat e tal. E aí a gente sempre tentava andar de skate para substituir um pouco o feeling ali do surf. E tal, a gente queria uma transição para fazer umas manobras. E aí deu a ideia da gente fazer uma rampa. E a gente quebrava, a gente andava muito de skate. Muito, muito, cara. A gente imagina Rio Grande que não tinha lugar, não tinha rua asfaltada. Cara, e a gente andava nessas calçadas irregulares, voava abaixo, voava por cima dos carros. Era assim, ó, a gente... Cara, foi uma vibe muito legal como surf. Não tinha onda, era skate no pé. Mas, cara, muito. A gente andava de skate pra tudo que é lado. E cara, muito, muito, muito legal foi a história dessa pista. Como a Kisucada tinha feito uma pista, a gente não podia ficar atrás da Kisucada, né? E resolvemos que a gente ia fazer a nossa pista de skate. E aí começamos, como é que a gente vai fazer? Como é que a gente vai fazer? Começamos a olhar. E aí começamos a sair na noite, naquelas obras meio abandonadas, aquelas obras que estavam meio já derrubadas. Começamos a pegar emprestados os madeirites, né? Os compensados, para fazer a pista. Aí eu sou pequenininho, né, cara? Eu não tinha nem prancha de surf, cara. Andava de bicicleta, né? Porque antes de entrar pro surf, eu competi de bicicross. Sempre gostei de coisa radical, não adianta. Cara, foi uma coisa... O amor por esportes radicais iniciou bem pequenininho lá, com skate, né?
E fissurado por skate, não sei porquê, não tinha acesso a muita informação, mas já gostava, pedi um skate muito para os meus pais, não queriam me dar porque eu ia me quebrar, era proibido para mim ter um skate. E aí andava de bicicleta também, bem louco, fazendo estripulia. Eu já era talhado para o esporte radical. E aquela... Outro grupo destacado durante as análises da pesquisa foi a influência e a referência das relações estabelecidas entre amigos ou familiares para que iniciassem o mundo do surf. 82, o ano de 82, eu estudava no Joana d'Arc, né? E comecei a estudar no Joana d'Arc. E daí, daqui a pouco, entra um cara na sala de aula e me chamou a atenção, primeiro que ele não usava uniforme, sempre se negava muito a usar uniforme, segundo que ele estava sempre esbranquiçado e não sei o que ele tinha na pele. Cara, que é isso? Aí eu comecei a fazer amizade e era o Ângelo Souza. O Ângelo surfava e vinha para aula salgado, correndo, atrasado, sempre atrasado e correndo. E eu, e aí, velho, que é isso? Por que tu tá fazendo? Não, tava surfando. E aí que vocês falaram muito no programa, nos anteriores, que eu ria, né, Toguinha? Eu dizia pra ele, como assim surfar no cassino? Não tem onda no cassino. Tá, o cara ficava louco comigo, né? Um dia tu vai ver, vou te mostrar. Não tem onda, Ângelo. E ficava brincando com ele, né? Aquela coisa que a gente odeia que faça, né? O cassino não tem onda. Bueno, um dia o Ângelo me convidou, quer dar uma olhada lá na praia? Vamos lá. Matamos uma aula. Isso que estação que ele chegava Inverno, correndo? Né? Na casa do Ângelo, eu conheci a primeira prancha. Cara, quando eu olhei a prancha pela primeira vez, toquei numa prancha, foi na casa dele, fiquei assim, fissurado. Que isso, cara? Que coisa mais linda, uma prancha de surf. Então, começamos a ter aquele contato, a amizade foi crescendo, eu já de cara, já adorei a história comecei a imaginar, eu posso surfar também, posso ser... Aí o Ângelo, não, cara, tem essa prancha Westcliff, um tubarão californiano, se tu quiser, a gente te empresta o Westcliff, tu pode começar a surfar também. Eu tô dentro, velho, pô, que brother. E aí começamos. Na real, Toguinha, o meu primeiro contato com uma prancha de surf, com o surf, é em 1978. Tá? O meu primo, Leonel Rivoire, que está aí, né, nos vendo, no final de 77, no Natal de 77, ele ganhou uma prancha, certo? Deve passar o início de 78, ali janeiro e fevereiro, em Garopaba, mas eu lembro que eu acho que ele naquela volta da Páscoa, estava frio e tal, eu acho que em abril, por aí, ele vem a Rio Grande para visitar os nossos avós. E traz a prancha, cara. Eu vou, claro, na casa dos meus avós para cruzar ele, meu tio, enfim, e vejo ele com a prancha. Era uma prancha Raízes, 6'4", verdinha, shape Carlos Mudinho. Tá? Então, aquele foi meu primeiro contato com uma prancha de surf e, consequentemente, com o surf, por influência básica inicial desse meu primo, entendeu? Dali, nas voltas de 78, o que acontece? O Leonel começa a ir pegar as ondas dele aqui no cassino. Ele vinha esporadicamente a Rio Grande, visitar os nossos avós e tal, sempre trazia a pranchinha e ia pegar as ondas dele. Nessas aí, o meu avô leva ou busca, tá na função, certo? De levar e buscar do surf, ou vai a pé e depois vai buscar da hora, aquela função. E eu começo a ir com o meu avô, né, nessas vindas esporádicas do meu primo, começo a ir com o meu avô para buscar ou para levar, entendeu? Começo já a participar da função surf, certo? Vai na praia, busca, leva, prancha, onda, o que é, o que não é, como é, tá entendendo? Já começa a ter muito essa influência. Isso é 78, tá? E eu tô ali de observador dessa movimentação toda, né, cara? E só em 78, 79 eu tenho 12, 13 anos. Não podia me misturar, mas estou observando
a movimentação. Então, basicamente, em relação a essa influência social, foi do meu primo. Eu já começo a conhecer, né, de buscar na praia o Ramiro, o Gordinho, o Keck, né, eu já começo a ter um contato com ele. Me lembro, assim, de um dia, acho que era inverno, abril, maio, dia cinzento, 5 da tarde, é a primeira lembrança que eu tenho dessa galera das antigas aqui do cassino. Para além da interação social com familiares e amigos, os surfistas das gerações anteriores surgiram nas narrativas como inspiração para o início e desenvolvimento da prática do surf no balneário. A gente não tinha muita informação, tá entendendo? A informação era muito escassa. A gente tinha exemplo, que era a galera da antiga que pegava onda. Era uma galera que já pegava onda, já tinha noção, né? Pegava as paredes, dava as batidinhas. E a gente, pô, aqueles ali eram os nossos mestres. Pô, vamos aprender com esses caras. E começamos devagarinho a ficar amigo dos caras, né? Porque ele mexe, a gente estava surfando junto ali, né? O Ângelo conhecia o pessoal, conhecia o Ramiro e tudo, mas era uma galera assim, cara, o que eu vou te dizer, Toguinha? Era uma galera mais antiga, sabe? Então a gente tinha um puta de um respeito. Tem hoje pelos caras, tá? Mas a gente tinha um puta de um respeito. Os caras eram mais antigos, eram surfistas, entendeu? A gente era iniciante. Então, essa coisa do respeito era muito sério para nós, sabe? A gente não ia remar numa onda deles, depois mais para frente, a gente não remava nas ondas dos caras, a gente ficava vendo, idolatrando, vendo, pô, olha lá, o Pingo então, cara, que, pô, dava altas batidas, era o nosso assunto, a gente saía da praia, cara, tu viu a batida do Pingo, velho, o cara deu alto manobrão, tu viu? Então era o nosso exemplo, a geração do Ramiro. Conforme o surf foi se popularizando no balneário, tribos foram se formando de acordo com suas relações sociais e gosto em comum, como o caso dos Kisucos durante a década de 80. Cara, a gente começou a vir aquela moda New Age, né? Tudo muito colorido, anos 80, e tinha o protetor solar Zinca, tinha outros nomes, né? Que era colorido. Porra, surfista anos 80 parafinado, colorido, Zinca na cara, cabelo com parafina. E aí começaram a dizer que a gente era Kisuko porque era tudo artificial. Cara, mas acho que a galera nunca deu muita importância, assim, sabe? E eu era gurizão na época, né, cara? E na realidade, aquela turma ali, o Beto, o Salada, o pessoal era meio go for it, né? Era sem limites, né, cara? E eu guri ali, 13, 14 anos, né, cara? Bah, adorei aquilo ali, né, cara? Bah, me apaixonei. Falei, bah, é isso que eu quero pra mim. Larguei bicicleta, larguei tudo, cara. E aí era skate, surf e rock and roll, né, cara? Direto. Aí, ó, era isso aí. O esporte da época era isso aí pra gente, né? Era skate e bicicross, né? Já tinha a galera mais das antigas que surfava, mas a nova geração, quando teve uma troca, assim, né, de entrar gente nova no surf, ou saíram do skate, que normalmente a maioria dos Kisucos saíram do skate, mas alguns, o Beto andava de bicicross também, né? O Marcinho também andava, que eu lembre. Dessa galera do bicicross, só quem saiu fui eu, o Lombriga e tinha o Fábio Magrão, que hoje mexe com motos. Foram os 3 que saíram para o surf, o resto continuou no bicicross. E eles ficavam tirando onda, que a gente virou os boys do surf, e que a gente queria virar Kisuko, porque a referência na época do surf da nova geração eram os Kisucos, né? Porque eles tinham o equipamento de ponta. O terceiro grupo, destacado a partir da análise das entrevistas, foram as experiências exteriores ao município. Se torna importante destacar que o curso de Oceanologia, que foi fundado em 1970, se tornou uma importante peça no desenvolvimento e manutenção do surf no cassino, pois possibilitou um maior acesso a informações e equipamentos através de alunos que vinham de diversas regiões do país para o município estudar na Universidade Federal do Rio Grande. De acordo com Filomena, essa galera começou a falar quais eram os melhores lugares para surfar fora da cidade. O pessoal falou, pessoal de Santa Catarina, pessoal que vinha para Oceanologia, muitos moraram com a gente. O Adriano Pi, baita parceiro, morou conosco lá. Teve mais outros 2 ou 3 caras que moravam conosco, que também nos traziam uma cultura legal de fora, de surfistas de fora, de surfar até em outros países, pranchas diferentes, marcas diferentes, porque para nós era tudo conhecimento. A gente
Na volta, trocava experiência com a galera que nunca tinha ido? Como é que era a curiosidade, assim? Como é que era o... Que devia de ser, os guris estão lá e não voltam. E como é que foi essa troca de experiência com a galera que não foi ou que nunca tinha ido, lá sei eu? Claro, não. Aí, cara, o que acontece, né, velho? Aí a gente meio que deu uma desbravada mesmo, assim, né, entendeu? O Frank e o Ângelo já tinham ido com uma outra galera, eu devo ter ido, sei lá, na segunda ou terceira barca ali pro sul, e aí, claro, aí chegava cheio das novidades, né? E aí todo mundo queria saber, né? E uma galera ia mais pra cima também, ali pra Santa, tinha a galera dos Quisuco aí que já ia também um pouquinho mais longe ali, Rio e tal, trocava umas ideias ali, e aí, cara, acho que aí isso gerou, de certa forma, naquele momento ali, né, tinha mais gente, né, já surfando em várias tribos, assim, então a tribo trocava muito e a gente começou a pegar as informações, cara, porra, vamos pra Santa, né, velho, Santa é aqui do lado. Os destinos mais recorrentes que foram destacados pelos entrevistados, além do litoral norte do estado, foi Santa Catarina e Uruguai, por se tratarem de lugares que fazem fronteiras com o Rio Grande do Sul e ter uma grande variedade de praias com ondas de qualidade. Porém, lugares como o Paraná e o Rio de Janeiro também foram citados e tidos como fonte de evolução. Começamos a viajar porque as qualidades de onda, a gente começou a... Tu sabes que existe uma simbiose, né? Tu surfa melhor um pouquinho, aí tu quer uma onda melhor. Aí como tu pega essa onda melhor, tu surfa um pouquinho mais. Aí tu quer um surf. Eu tinha ainda lá aquela coisa do Rio de Janeiro. Porque lá no Rio eu não consegui surfar. Mas no Rio eu vi coisas que não tinham no Rio Grande do Sul. Por exemplo, eu conheci a primeira loja de surf do Brasil, chamado Magno Surf. Ficava, se tu saísse de Copacabana e fosse para Ipanema, bem ali onde é o Arpoador, esse cara tinha uma loja, meu. Ali era, tu tava na Califórnia. Bom, o balcão já era um longboard, né? Eu ia lá para olhar aquilo. O quarto e último grupo destacado, porém não menos importante, são as inspirações através de artefatos culturais, sejam eles impressos, como revistas e jornais, sonoros, como rádios e músicas, ou audiovisuais, como televisão, filmes e vídeos. À primeira vista, eu vou te contar como é que foi. Eu fui um filme do Elvis Presley, ver um filme do Elvis Presley no 7 de setembro. Era não sei o que, nas Bahamas, uma coisa assim. E estou sentado lá, eu e o Flávio, olhando o filme, aí surgiram as pranchas na tela. No filme? No filme. Que ano era isso? Isso era lá, Elvis Presley, quando era isso aí. Sim. Era lá por 1960, 60 e poucos. Aí saímos do cinema no outro dia assim, vamos fazer uma coisa, vamos ver aquele filme de novo, para tirar uma ideia como é feita essa prancha. Aí se fez a prancha. Como o seu Adornes não lembrava o nome do filme e apenas mencionou a ligação com o Havaí, acreditamos que tratava-se do filme Feitiço Havaiano, lançado em 1961. Aproveitando o boom do surf nos Estados Unidos e a difusão desse esporte em nível mundial naquela década, o filme se passava no Havaí e o personagem interpretado por Elvis trazia um referencial de estilo de vida com maior contato com a natureza e ressaltava aspectos como juventude, diversão e pele bronzeada. Em 69, 70, vocês construíram essa prancha vendo um filme do Elvis Presley. E aí trouxeram a primeira vez pra praia? Claro! E aí, vamos surfar, como é que foi esse... Não tinha ninguém na praia com prancha. Então vocês foram... Aí eu acho que foi naquele ano, eu acho que até o Foca falou que foi em 82, mas eu tô achando que foi 83, porque eu já tava surfando quando eu vi o Menino do Rio aqui no cinema, aqui em Rio Grande. E aí sim, aí que tu vê o filme, né, tu entra em todo aquele clima, né, da vida ao ar livre, das gurias, da alimentação saudável, né, violão, isso é legal, é um estilo de vida legal, eu quero isso para mim, né?
E aí, claro, aí tu começa, eu tenho uma prancha em casa, eu posso fazer isso também. Sempre curti a história do mar, e naquela época a gente ia nos cinemas, e na prévia do cinema tinha o Canal 100. Era como se fosse um documentário antigo, preto e branco. E ele mostrava cenas do Brasil naquela época, principalmente o Rio de Janeiro, né? Que era o auge da cultura brasileira, sempre foi o Rio de Janeiro. Então, essas vinhetas, digamos assim, que apareciam, eu lembro do surf. O surf já na época no Rio de Janeiro já estava explodindo. Além disso, também tinha aquele filme Havaí 5.0, que era famoso na época, uma série que tinha na TV. E o Havaí 5.0 sempre mostrava ondas de surf. Então, a gente sempre teve presente essa coisa. Mas aquela história, o surf não existe no Brasil, aqui em Rio Grande, só no Havaí mesmo, né? Era o que se tinha de notícias. Assim, a primeira vez que eu ouvi falar de surf na televisão foi o Rico de Souza, que era patrocinado pela Rede Globo, né, cara? Eu acho que num esporte espetacular daqueles lá, o Léo Batista lá, Rico de Souza, patrocinado pela Rede Globo, está no Havaí para campeonato mundial. E 5 segundos, o Rico numa onda e deu. Então não tinha nada, a gente não tinha... Uma revista que teve circulação nacional, uma Brasil Surf, acho que foi. E os caras fizeram um resgate de todas as praias do Brasil, praticamente, as principais, digamos assim, todos os estados. E saiu uma foto do cassino, e era uma onda perfeitinha lá no navio. Então já tinha aquele banco, aquela bancada no navio que chamava atenção. Eu comprei muito revista, eu era louco por revista. Louco. Eu até trouxe aqui uma coisa que pouca gente sabe. Aqui é uma revista, a Surfer. Ela era cara. Então era difícil a gente comprar e poucas vinham. Segundo Forbes, a facilidade de acesso a surfer se insere no boom de consumo da classe média brasileira durante os anos de 1970. Revistas como ela contribuíram no passado para os então adolescentes se apaixonarem pelo surf. Começou a chegar também, o mercado do surf começou a explodir, né? Porque chegou a fluir no mercado. Antes disso, a gente tinha algumas publicações que era visual, era uma revista que eu raramente encontrava aqui em Rio Grande, mas eu lembro da viagem toda, de delirar muito, vendo fotos. Numa época, cara, que não tinha referência. A gente sempre, antes, né, a gente tinha uma rixa porque os guris recebiam as fitas de surf, VHS ainda, do Rodrigo Schmidt. O Rodrigo tinha, acho que era Realce o programa que tinha lá no Rio, ele gravava as fitas e mandava para os guris. E os guris não dividiam com a gente. Era uma época meio complicada no início, assim, né? Então era meio consumo. E porque tu não tinha uma referência, tu não dava no Esporte Espetacular, tu não tinha YouTube, tu não tinha... Tu olhava nas revistas, as manobras que tinha em revista, e os vídeos eram muito poucos. E quando tinham, gastava. A gente reunia na casa, como falava. Tinha algum material, a única fonte de referência que a gente tinha era a revista Fluir, tá? Era a única coisa, a revista que a gente comprava, mas era revista. Depois as pessoas usavam no Fantástico, alguém que tinha sido campeão, alguma coisa do Havaí, mas era muito raro, né? Não aparecia, não era... O surf, ele era marginalizado antigamente, né? O cara é surfista, o cara não quer fazer nada da vida. O surf em Rio Grande é um caldeirão de influências e vivências que se entrelaçam de maneira marcante, moldando não apenas uma prática, mas um estilo de vida que foi enraizado na comunidade cassineira. Ao recapitular as influências e vivências pré-surf dos entrevistados, pode-se ressaltar a importância ímpar das relações interpessoais e das influências externas na formação desse universo.
É inegável o papel central desempenhado por amigos, familiares e figuras das gerações passadas na forja da cultura do surf em Rio Grande. Suas influências deixaram marcas permanentes, dando forma aos valores, ao imaginário e à própria prática do surf no local. No entanto, não se pode ignorar a relevância das experiências externas que fomentaram o crescimento do surf no cassino, seja através do curso de oceanologia, viagens ou interações com visitantes. Esses elementos desempenharam um papel fundamental na evolução da cultura. Os artefatos culturais, desde revistas, filmes, novelas, músicas, a vídeos gravados em VHS, foram verdadeiros pilares na construção da identidade do surfista cassineiro entre as décadas de 1960 e 90. Foram mais do que simples referências, moldaram não só a prática do surf, mas também o modo de vida e os valores dos praticantes locais. Essa abertura para novas influências e culturas do surf enriqueceu a comunidade, aprimorando as habilidades dos surfistas locais e fortalecendo a disseminação do surf como um estilo de vida. Mais do que uma modalidade, o surf se tornou um elo, um catalisador de conexões e comunidade entre aqueles que o praticam. Refletir sobre como a cidade, sua geografia e as atividades aquáticas e de aventura contribuíram para o desenvolvimento do surf como estilo de vida é compreender a profundidade das raízes desse fenômeno. O surf transcendeu a mera prática para se tornar uma forma de arte, uma expressão cultural que une pessoas e valoriza não apenas as ondas, mas as relações estabelecidas entre os praticantes e a natureza. A cultura do surf em Rio Grande é uma síntese singular de influências locais e globais, uma fusão de experiências que se entrelaçaram e se manifestaram na maneira como os praticantes vivenciaram e celebraram essa prática em uma época onde haviam muitos preconceitos contra o surf, além de não se ter muitos equipamentos e informações que possibilitassem enfrentar os rigorosos invernos do extremo sul do país. É, acima de tudo, um testemunho vivo de como a diversidade e a união de culturas em prol de um único objetivo podem enriquecer e transformar uma comunidade, deixando um legado que ecoa nas ondas e na alma daqueles que abraçam esse estilo de vida. Essa foi uma das ondas da série que me aventurei a surfar lá no Outside do Tempo. Como que serão as próximas ondas? Gostaria de fazer um agradecimento especial ao colaborador do grupo de pesquisa e surfista Cláudio Tolguinha, pela iniciativa de registrar a história do surf no cassino. E para além disso, por ser um grande surfista de alma, incentivador e protetor da nossa praia do cassino. Don't you rock my boat, 'cause I don't want my boat to be rocking. Oh please, don't you rock my boat, no, no, 'cause I don't want my boat